Amém? Pergunta que nós temos aqui do irmão Ninho. Ele pergunta: Jesus sabia ou sabe o dia e hora em que vai ocorrer o arrebatamento? Vamos ler Mateus capítulo 24, verso 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Esse versículo ele faz parte do chamado sermão profético, Mateus 24 e 25. E esse versículo ele está relacionado com Marcos, capítulo 13, verso 32 e 34. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um de seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Também podemos ler Atos, capítulo 1, verso 7. Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Então nós vemos aqui palavras do Senhor Jesus Cristo e podemos dizer, baseado nisso que o Senhor Jesus falou, que é inútil marcar uma data. A hora exata da segunda vinda é desconhecida dos homens, dos anjos e até mesmo do Senhor Jesus. Somente Deus a sabe. É o que nós acabamos de ver também em Atos capítulo 1, verso 7. Então, todos os esforços dos homens para estabelecer uma data são inúteis. E isso é algo que muitas falsas religiões têm marcado a volta do Senhor Jesus Cristo, principalmente o chamado Adventismo, Testemunha de Jeová, e tudo tem dado por água abaixo. Podemos dizer que a volta do Senhor está próxima, porque os sinais que são relatados nas Escrituras, principalmente nesses 2 capítulos de Mateus 24 e 25, nos falam da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. A própria igreja primitiva vivia nessa expectativa da volta do Senhor. E nós também devemos estar vigilantes, porque não sabemos a volta do Senhor Jesus Cristo. E podemos comparar isso a uma parturiente, quando está nos seus últimos momentos. Existe até uma projeção médica: olha, vai ser tal data, entre tal data e tal data, mas o momento certo do nascimento a mãe não sabe, nem os médicos sabem. Assim também os tempos e as estações nós também não sabemos, uma vez que a segunda vinda de Cristo trará essa repentina que vai ser uma destruição. Isso significa que os homens não saberão o dia ou a hora exata da sua vida. Então essas passagens que acabamos de ler falam sobre isso.
E então é tolice fazer predições e estabelecer datas para a volta do Senhor Jesus Cristo, para o fim da era dos gentios, para a batalha do Armagedon ou para destruições que aparecerão conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2 e 3. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de nenhum modo escaparão. Agora, ainda dentro desse aspecto do Senhor Jesus não saber a hora em que o dia e a hora em que vai ocorrer, chamado parousia, arrebatamento da igreja, nós podemos olhar para Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 9, que é um mistério da encarnação. Isso não menospreza ou desfaz a divindade do Senhor Jesus Cristo, mas nós temos que entender que isso faz parte do mistério da encarnação, de Cristo se esvaziar-se de prerrogativas da sua divindade. Ele que era 100% Deus, 100% homem, não conheceu o pecado. Mas até que ponto isso, de uma coisa e de outra, é um mistério e, portanto, é algo encoberto pela parte de Deus, que nós precisamos ter todo cuidado, porque são assuntos que Deus tem reservado na sua infinita sabedoria. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então aqui nós vemos Paulo falando sobre a humilhação de Cristo. Dedicou-se a se humilhar, verso 5, abriu mão de sua forma divina, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo, fez-se semelhante aos homens, novamente humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte. Então, isso não significa que ele deixou de ser Deus, mas que ele, em muitos aspectos, e aqui podemos incluir essa própria definição do Senhor Jesus Cristo, que ele disse que não saberia o dia da sua volta. Então, não façamos especulações, porque isso é algo que não está no contexto da Bíblia. Irmão Hélio Martins pergunta: sou evangélico há 5 anos, mas não consigo entender o que a Bíblia diz. Vamos ler o que diz em Provérbios, capítulo 1, verso 2.
Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento. Também Provérbios, para conhecer a sabedoria e instrução, para se entenderem as palavras da prudência. E aqui nós encontramos que a temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, conforme podemos ver no verso 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Vamos ler também capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Então nós precisamos ter, para conhecermos a palavra do Senhor, esse temor do Senhor, saber que este livro é um livro que foi inspirado por homens que falaram da parte de Deus, não termos nenhuma dúvida, abrirmos o nosso coração para o entendimento das Escrituras e com certeza o Senhor, Ele vai falando ao nosso coração e isso vai sendo feito através do Espírito Santo de Deus. Vamos ver o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, verso 2 e 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então aqui, prezado irmão, veja o que Paulo fala aqui. 6 coisas que Paulo desejava para essa igreja de Colossos. Seus corações fossem consolados, para que os seus corações sejam consolados, estivessem unidos em amor, tivessem plena confiança e inteligência, conhecessem o mistério de Deus, conhecessem o mistério do Pai, conhecessem o mistério de Cristo. Então, a Bíblia é cristocêntrica. A Bíblia fala de Cristo, é o que nós encontramos aqui, em que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E a Bíblia, quando colocamos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Assim como a terra e os céus foram feitos pela palavra de Deus, assim também a palavra de Deus faz-nos novas criaturas. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Quando o Verbo fala, quando Cristo fala, o Espírito Santo nos convence que nós estamos afastados de Deus e nos dá nova vida,
E assim podemos conhecer a proposta de Deus que foi revelada através do Senhor Jesus Cristo. É o que o apóstolo Paulo fala em Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, a palavra revela Cristo. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falam através do seu Filho. Então a palavra no Antigo Testamento falou através dos chamados patriarcas, dos profetas, e nesses últimos dias nos fala através do Senhor Jesus Cristo. E assim, quando o Espírito Santo toca no coração de uma pessoa, esse mistério da palavra é revelado, que o irmão procure orar a Deus, pegar certos livros da Bíblia, começando, por exemplo, com o Evangelho de João, que é um evangelho que mostra a divindade do Senhor Jesus Cristo, e à medida que o irmão for lendo, com certeza o Espírito Santo vai falar ao seu coração e haverá um sentido deste conhecimento bíblico. Amém. O nosso programa está chegando ao seu final. Será reprisado às 19 horas e à 1 hora da manhã. Agradecemos a todos pela participação, pela audiência no nosso programa, pelas mensagens recebidas. Muito obrigado. Nos vemos amanhã com mais uma programação ao vivo a partir das 8 da manhã. Você é o nosso convidado a estar junto conosco novamente. Amém? Temos aqui alguns pedidos de oração. Irmã Edna, André, Alana, Juliane, Tiago, Neide, José, Fábio, Júlia, Felipe, Andréia, Silvio e também Lourdes Rinaldi. Vamos orar com o pastor Natanael Rinaldi Filho. Senhor, nosso eterno Pai, te agradecemos por esses momentos preciosos e agora intercedemos por esses pedidos de orações que para o homem muitas das vezes é impossível, mas para o Senhor tudo é possível. Haja, Senhor, na impossibilidade dos homens, da medicina, o Senhor que dá a palavra final. Abençoa todos os nossos ouvintes, principalmente aqueles que passam por grandes necessidades. E dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.